A utopia é qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições políticas e econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Esse termo foi criado em 1516 pelo inglês Thomas More, que escreveu o livro Utopia em latim. Thomas More trabalhava na corte para o rei Henrique VIII. Esse rei queria se divorciar e pediu que o Thomas More ajudasse nessa questão, porque o divórcio não era permitido pelo Papa. Thomas More era muito católico, resolveu seguir o Papa e foi condenado então à morte, foi decapitado. Depois ele foi beatificado pela Igreja Católica e em 1935 ele foi santificado. Então ele é um santo, São Thomas More. A distopia é o termo que designa um lugar ou um estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero e privações. É a anti-utopia. Eu trouxe essas duas definições porque não precisamos ter dúvida a respeito do fato de que estamos vivendo um momento distópico no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de distopia, né? Esse governo eleito através de mentiras, né? Através de fake news horríveis, terríveis, através de violência, através de uma facada que acho que daqui a alguns anos nós vamos saber exatamente o que foi aquilo, né? Como aquilo foi arquitetado. E esse governo distópico, ele nos impinge o tempo todo uma opressão moral e psíquica inacreditável. Nós estamos num ciclo de tragédias, num ciclo de desmandos e de coisas inacreditáveis, coisas que a gente pensa, não, isso não é possível que está acontecendo. E está acontecendo, né? Nós, em termos de meio ambiente, nós estamos emendando uma tragédia na outra. Nós saímos daquela tragédia horrível há pouco tempo, que foram as queimadas potencializadas pelo governo, isso dito da boca do Bolsonaro, né? Quando ele estava na Arábia Saudita, num discurso, ele disse, nós potencializamos aquelas queimadas, né? Porque eles não concordam com a política ambiental que vinha sendo executada no Brasil. Porque naquela cabeça doente, e doentes são todos aqueles ministros, né? Eles querem simplesmente abrir o Brasil como se não existisse mais floresta, como se não existisse mais meio ambiente. Ele fala abertamente em colocar hotéis de luxo, transformar o Rio de Janeiro numa Cancún, transformar uma área ambiental do Guarujá numa Cancún, transformar áreas ambientais de terras indígenas em hotéis de luxo, né? Então ele vai falando essas coisas e o pior, eles vão fazendo. Então a gente vai emendando uma tragédia na outra e a gente fica absolutamente paralisado, porque o mundo distópico, ele é violento, ele é agressivo. O mundo distópico, ele oprime tanto que ele tira qualquer tipo de possibilidade de reação das pessoas. Então a gente saiu daquelas queimadas criminosas, né, potencializadas pelo governo, entramos nessa tragédia do óleo, do vazamento de óleo, que nós ainda vamos saber exatamente o que é, porque para proteger o pré-sal, eles simplesmente abafam tudo.
né, para proteger, não para proteger o pré-sal, para proteger o leilão do pré-sal que aconteceu agora 2 dias atrás. Eles estão simplesmente mudos. Agora, talvez a gente consiga saber exatamente. Aí colocam as investigações sob sigilo. O que é isso? Em qualquer mundo civilizado isso não existe. Como é que um governo faz uma coisa dessas? Só governo ditatorial de republiqueta faz isso. Nós estamos, gente, não há dúvida de que nós estamos numa semi-ditadura. Ela não é oficializada, mas ela está aí. Ela está aí. Então nós vamos emendando uma tragédia na outra, saímos das queimadas, vamos para o vazamento de óleo, aí as pessoas se intoxicando, tirando aquele óleo com a mão. Aí agora ele extingue o decreto de 2009 do Lula, que proibia plantio de cana-de-açúcar na Amazônia e no Cerrado, ele extinguiu. Ou seja, já existe pouco do Cerrado. O Cerrado é vítima de soja transgênica, de gado. O Cerrado está sendo dizimado, né? Está sendo dizimado. E a Amazônia está sendo também completamente devastada. Aí eles extinguem uma proteção que existia para esses 2 biomas para poder plantar cana-de-açúcar. Meu Deus, nós estamos voltando para 1500, 1600. Gente, é inacreditável que no século XXI, com o mundo todo preocupado com as mudanças climáticas, com o mundo todo preocupado com todo o problema ambiental que é um problema para a humanidade. Significa chuva, significa água, significa oxigênio, significa terra sem veneno, significa alimento sem veneno. O mundo todo preocupado com isso. E nós, aqui vivendo essa distopia miliciana. E para completar a cereja do bolo de toda essa tragédia, ainda o presidente eleito suspeito de ser mandante de um assassinato. Meu Deus, que falta de tudo, sabe? O Brasil distópico é esse Brasil. É esse Brasil que ninguém mais quer. Os turistas não vão mais querer vir para cá. Ninguém mais quer. As empresas, esse leilão que houve do excedente do pré-sal, que eles achavam, nós vamos vender produto. As empresas não querem, porque o Brasil não tem segurança jurídica. Uma republiqueta dessa só serve para servir o seu senhor, que no caso é os Estados Unidos. Ninguém mais quer isso. Ninguém mais quer. Nós vamos virar assim, o capacho da humanidade. Um país desmoralizado, sem um pingo de dignidade, né, para se colocar. Com esse homem suspeito de ser o mandante de um crime, de um assassinato, de uma pessoa honesta, de uma batalhadora, de uma pessoa digna, uma mulher que entrou já para a história, infelizmente, como mártir. E essa desgraça se elege com mentiras, com fake news, com teatrinho, com facada que ninguém sabe. Olha, é muito triste a gente perceber no que a gente se tornou. Muito triste. É uma coisa vergonhosa. Não dá mais nem vontade de falar. Sabe, eu levei um tempo até pensar, será que eu faço algum outro vídeo? Porque não dá mais vontade. Mas a gente não pode se deixar levar pela perplexidade. A gente precisa reagir, porque é isso que eles querem. A distopia funciona através disso. Do medo, da opressão e de levar as pessoas à falta de reação. Mas nós vamos ter que reagir, nós vamos ter que continuar tocando, continuar tentando viver, buscando um pouco, nem que seja uma sombra daquela utopia que nos movia há um tempo atrás. É isso, infelizmente é isso. A gente precisa ter boas notícias, boas coisas para falar, mas a gente não está tendo. A gente só está tendo porcaria, a gente só está tendo
tragédia, a gente só está tendo tristeza. Que coisa mais triste. Acho que agora eu vou ficar sentada aqui ouvindo os pássaros, porque eles ainda têm alguma coisa bonita para colocar para fora. Até a próxima.